Olá, meus queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um estudo bíblico. Eu gostaria de enviar uma saudação fraterna e cristã à irmã Priscila, que recentemente conversou comigo, contou sua história. Ela é de São Paulo. Infelizmente, há 2 anos atrás, ela perdeu a sua mãezinha querida. E me emocionou muito ao contar a sua história, porque a sua mamãe passou a me acompanhar desde 2017. A sua mamãe passou a me acompanhar aqui na TV Caminho Livre, se converteu ao evangelho puro e simples da graça do Senhor Jesus. Ela, a irmã Priscila e a sua mamãe se converteram, deixaram a igreja adventista, estão libertas, né, do sistema. E isso me emocionou muito. Outra pessoa que entrou em contato comigo há cerca de uns 15 dias foi o Valdir. Acho que o Valdir é de São Paulo também, se não me engano. E o Valdir também me contou a sua história, tanto dentro quanto fora do Adventismo. O Valdir hoje é um evangelista, né? No sentido mais lato da palavra. É um pregador do verdadeiro evangelho. Também deixou a igreja adventista, se converteu ao evangelho puro e simples da graça do Senhor Jesus. Eu envio uma saudação fraterna à irmã Priscila e ao irmão Valdir. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Louvo a Deus pela vida de vocês. O testemunho de vocês me impressionou bastante. É o Espírito Santo trabalhando, meus irmãos. É o Espírito Santo trabalhando na vida dos eleitos. Eu quero fazer um estudo bíblico salientando 4 pontos. 4 pontos importantíssimos que todo crente precisa saber, tá? Acerca de Deus e acerca da igreja, acerca dos seus eleitos. 4 pontos. O primeiro ponto é: Deus tem a prerrogativa de se revelar ou de se ocultar, tá? Essa prerrogativa de se revelar ou se ocultar pertence a Deus. E ninguém tem direito de se insurgir contra isso. É uma prerrogativa única e exclusivamente divina, certo? Bom, naqueles que ele decidiu se revelar, ele faz o quê? Ele se revela de um modo eficaz. Não existe essa questão de eu vou te dar uma oportunidade, meu filho, para você me conhecer ou não. Então, nesses a quem Deus se revela, ou para esses a quem Deus se revela, eles o conhecem de fato e de verdade. Então, o segundo tópico que eu vou abordar é quando a igreja verdadeira conhece. Quando eu digo igreja verdadeira, não estou me referindo a denominações. Estou me referindo à igreja verdadeira, lá do início, né, da época ali de Jesus, dos apóstolos, e que passou a existir a partir dali. Ou seja, embora existam várias denominações cristãs, só existe uma igreja verdadeira. Então, quando Deus se manifesta à sua igreja, ela passa a conhecê-lo eficiente e eficazmente. Esse é o outro ponto que eu gostaria de salientar. A igreja verdadeira conhece a Deus, certo? E o terceiro ponto que eu gostaria de salientar é que qual seria o fator, o ponto em comum de todos aqueles que Deus não conhece? Existe um elo, existe um ponto em comum entre todos esses que Jesus ou Deus não conhece. Esse é o outro tópico que eu gostaria de salientar com vocês aqui. E o quarto e último tópico é Deus afirmando que conhece, certo? Então são esses 4 tópicos que nós gostaríamos de estudar com vocês aqui. O primeiro deles é esse: Deus tem a prerrogativa de se revelar ou de se ocultar. Em Mateus capítulo 11, do verso 20 ao verso 24, Jesus está dizendo o seguinte, depois você acompanha lá. Ele está advertindo Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Por quê? Porque ele realizou numerosos milagres nessas cidades. Numerosos milagres, quase que em massa, nessas cidades, Corazim, Betsaída e Cafarnaum. E elas não se arrependeram.
Assim como Nínive se arrependeu. Lembram-se, Jonas pregando para Nínive? A contragosto, mas pregando. E Nínive toda se converteu, diz a Bíblia. Mas Corazim, Betsaída e Cafarnaum, embora tenham sido objetos da manifestação divina quase que em massa, elas não se arrependeram. Mas o interessante é que Jesus vai dizer que se em Tiro e Sidom e até em Sodoma Deus realizasse os mesmos e numerosos milagres que ele realizou nessas cidades, Corazim, Betsaída e Cafarnaum, Tiro e Sidom e Sodoma teriam se arrependido. Teriam se arrependido. A pergunta que fica é, por que então que Deus, através de Cristo, não realizou numerosos milagres em Tiro e Sidom e Sodoma? Por que não? Essa é a pergunta que fica. Aí a resposta que Jesus dá, veja, eu não estou lendo o texto para a gente ganhar tempo. Olha, Mateus 11, 25, 26 e 27. Olha a resposta que Jesus dá. É isso aqui que é o cerne dessa questão. O cerne da questão aqui não é dizer que Jesus Jesus realizou milagres sim em Tiro e Sidom, como vai dizer um arminiano imbecilóide que está aqui no YouTube tentando dar uma de sabe-tudo e dono da verdade. O cerne da questão aqui não é esse não, o imbecil. Dizer que Jesus realizou sim milagres em Tiro e Sidom, né? Esse não é o cerne da questão, tá? O cerne da questão está aqui, ó. Mateus 11, 25, 26 e 27. Por aquele tempo, que tempo? Tempo em que ele realizou numerosos milagres em Corazim, Betsaída, Cafarnaum, não os realizou em Tiro e Sidom. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste, veja, ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos? Ao mesmo tempo que ele oculta estas coisas, ele revela a outros estas mesmas coisas e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha, ocultar e revelar, ocultar para uns e revelar para outros, é do agrado do Pai, está dizendo a Bíblia. Ocultar o quê? O fato que eu acabei de elencar para vocês aqui agora através dessa pergunta. Se Tiro e Sidom e até Sodoma se arrependeriam, como Nínive se arrependeu, se Deus tivesse operado numerosos milagres nessas cidades, em massa, Tiro, Sidom, Sodoma, por que Deus, através de Cristo e seus apóstolos, não realizaram numerosos milagres então nessas cidades? Tiro, Sidom, Sodoma. Por que não? Já que Jesus está dizendo que elas teriam se arrependido se esses numerosos milagres tivessem sido operados lá. Então, o cerne é esse. Mas o próprio Jesus, através do evangelista Mateus aqui, né? Mateus registra o fato, está dizendo que Deus ocultou isto dos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Por quê? Porque foi do agrado dele. Ele quis. Você pode perguntar, por que o Senhor não realizou, então, numerosos milagres em Tiro, Sidom e Sodoma, Senhor? Porque assim foi do agrado de Deus, ele quis. Agora, se você parte para perguntar por que ele não quis, aí, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, você já está ultrapassando uma linha que você não pode ultrapassar. Porque senão você estaria questionando Deus de uma forma assintosa. Ora, por que o Senhor não quis? Hã? Por que o Senhor não quis? Não é o Senhor que deseja salvar todo mundo, toda criatura? Por que o Senhor não quis se revelar de forma massiva, através da operação de milagres massivos em Tiro, Sidom e Sodoma? Por que o Senhor não... Não. Ninguém tem direito de fazer esse tipo de pergunta. Ninguém.
verso 27 de Mateus 11 diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. Tudo. Quem governa o mundo? Jesus Cristo. Jesus Cristo governa o mundo. Ele sustenta o mundo com a sua palavra, diz Hebreus 1:3. Porque tudo foi entregue a Jesus pelo Pai. Tudo foi entregue, não de forma redentiva, salvífica, não, de forma providencial. Tudo está nas mãos de Jesus. Tudo aqui no mundo está nas mãos de Jesus. Providencialmente, Ele governa o mundo. Ele governa o mundo. Ele é Senhor do mundo. Jesus é o Senhor do mundo. Porque tudo foi entregue pelo Pai a Ele. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Veja que Jesus está falando de si mesmo na condição de filho. E essa condição de filho é especial dentro da divindade. Pai, o Verbo eterno e o Espírito Santo. Essa condição de filho, ela é uma condição especial. Ela só existe, veja, a condição de filho em Jesus só existe porque existiu o quê? Um plano de redenção na eternidade. Foi a partir da elaboração desse plano de redenção, o Evangelho eterno, que Jesus assumiu a condição de filho. Porque a divindade não gera deusinhos. Está entendendo? Divindade não gera deusinhos. Entendem isso? Isso é um negócio muito profundo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vocês estão vendo? Então essa questão de se ocultar para uns e se revelar para outros é uma prerrogativa divina e você não tem o direito de questionar Deus. Mas por que isso, Senhor? Você não tem direito de questionar Deus. Ele quis assim. Foi do agrado de Deus, disse Jesus. Fazer assim, agir desse modo. Ocultar-se a uns e revelar-se a outros. É do agrado de Deus. Só Jesus pode revelar Deus, só Deus pode revelar Jesus para quem Ele quiser. É a Bíblia que está falando, não somos nós calvinistas que estamos falando isso, tá bom? Vamos para outro texto, dentro do tópico Deus tem a prerrogativa de se revelar ou de se ocultar. Está aí na frente, Mateus capítulo 13. Nós lemos a partir do verso 10, vamos ler até o verso 16. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer, olha, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Vejam isso. Mais uma vez, o texto aqui de Mateus 13 está falando que Deus, ele se revela para uns e não se revela para outros. Ele diz, ao ser perguntado pelos discípulos, por que Jesus ensinava uma grande multidão, a qual o próprio evangelista Mateus faz referência aqui no capítulo 13, por parábolas.
Vejam, Mateus 13, 1 e 2. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E aí Jesus lhes falava por parábolas a essa grande multidão. Por isso, os discípulos ficaram incomodados e falou: Senhor, por que o Senhor não fala claramente para essa grande multidão sobre os mistérios do reino de Deus? Por que o Senhor fala com eles em parábolas? Olha a resposta de Jesus. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Não houve concessão divina para que Jesus pregasse o evangelho do reino para a grande multidão. Não houve concessão divina. Vejam, aquela grande multidão, como diz o próprio texto aqui, já nasceu com o coração endurecido. Olhos que não viam, embora vissem, ouvidos que ouviam, ouvidos que não ouviam, embora ouvissem. Estão entendendo? Os paradoxos. Isso é fruto da depravação total que o pecado de Adão fez com a humanidade. A humanidade não enxerga Deus naturalmente e não tem o poder de ouvir a palavra de Deus naturalmente. Enxergar Deus do modo salvífico, ouvir a palavra de Deus de modo salvífico. Estão endurecidos. O pecado de Adão fez isso com a humanidade. Por isso que Jesus diz que a carne para nada aproveita. Mas veja, além de estarem endurecidos, olhos que veem, mas não veem, ouvidos que ouvem, mas não ouvem, Deus não deu concessão, não concedeu a Jesus revelar o seu evangelho para essa grande multidão aqui. Somos nós calvinistas que estamos falando isso? Ou vocês vão acreditar na palavra de Deus que está aí diante de vocês? Então Deus tem a prerrogativa de se revelar para uns e de se ocultar para outros. Deus tem essa prerrogativa. Olha o outro texto que eu gostaria de ler com vocês. João 1, 18. Esse texto é só um versículo, vai ser rápido a gente comentá-lo. João 1, 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas nós vimos aqui e veremos agora na frente. Para quem, veja, para quem Deus se revelou. Mas quem que revela Deus para nós? Jesus. Através do Espírito Santo. Ele revela Deus para nós. Outro texto que eu gostaria de salientar, dentro do tópico Deus tem a prerrogativa de se revelar ou de se ocultar. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, de 6 a 16. Prestem atenção nesse texto aqui, irmãos. Prestem atenção nesse texto. 1 aos Coríntios 2, de 6 a 16. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Perceba que esta sabedoria, ela foi pré-ordenada desde a eternidade, diz o apóstolo Paulo aqui aos Coríntios, para a nossa glória. Veja, este evangelho que foi elaborado lá na eternidade, ele já foi pré-ordenado desde a eternidade para a nossa glória. E ele continua dizendo: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Por que Deus não transmitiu o conhecimento dessa sabedoria que foi pré-ordenada desde a eternidade para esses poderosos, para que eles não crucificassem a Jesus? Porque foi do agrado de Deus. Porque foi do agrado de Deus. Essa é a resposta. É a única resposta que a Bíblia dá.
Vocês estão vendo? Olha o verso 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, para quem Deus preordenou o evangelho eterno desde a eternidade? Evangelho que é sabedoria de Deus. Para quem? Para aqueles que o amam. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se Deus não nos ama primeiro, nós não amaríamos a Deus. Vejam como isso é maravilhoso, gente. Deus não revelou o seu evangelho, a palavra da sabedoria eterna, que foi preordenada desde a eternidade, para a nossa glória. Deus não revelou isso para os poderosos, mas revelou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem serão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não tem preço. Foi de graça. Quem decidiu nos dar isso de graça? Esse evangelho de graça. Quem? Deus. Porque foi do agrado dele. 13. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode entender a palavra do Evangelho. Viram? Não é essa questão de livre-arbítrio. Deus me deu livre-arbítrio, eu leio, eu entendo, eu posso me decidir. Você pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes, de forma naturalmente, de forma carnal. Você nunca vai se converter. Nunca vai se converter. Por quê? O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Veja, não pode entendê-las. É uma impossibilidade. Porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, através da operação do Espírito Santo. Nesse homem natural. Se o Espírito Santo, que sopra onde quer, ou seja, que age onde ele quer, se o Espírito Santo não age no homem natural, para que ele possa entender esta sabedoria de Deus, que não é outra coisa senão o Evangelho de Deus, que foi preordenado desde a eternidade para nós, para aqueles que o amam, se o Espírito Santo não se revela, o homem natural pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes, e a Bíblia lhe parecerá um livro para loucos e de loucos. Não entenderá, não pode entender. É impossível entender. Aí vem um arminiano, soberbo, prepotente, vem o adventista. Não é assim não. 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que Paulo faz esse tipo de pergunta aqui? Porque, para nós, quando a gente lê esses textos aqui, Deus se ocultando para uns e se revelando para outros, para nós isso parece muito injusto. Para os arminianos é injusto. Para os adventistas isso se parece injusto. Para as outras denominações que são arminianas, e aí tem uma leva delas, Testemunho de Jeová, Mórmons, os batistas arminianos, assembleianos arminianos, Igreja Cristã Evangélica Arminiana, tem arminiano para tudo quanto é gosto. As igrejas neopentecostais todas são arminianas. Para essa gente, esse negócio que nós estamos apresentando aqui, não é bem assim. Não é assim como você está falando, não. Para essa gente falar sobre Deus,
Dessa forma, como nós estamos mostrando a palavra, é um negócio que inaceitável. Inaceitável. Bom, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho mais 3 tópicos para analisar aqui. Eu tenho mais 3 tópicos para analisar. E vou analisá-los no próximo vídeo. Vou encerrar esse vídeo aqui e nos próximos 3 vídeos eu vou analisar os demais 3 tópicos sobre os quais eu estou falando com vocês aqui, tá? Hoje nós analisamos o tópico: Deus tem a prerrogativa de se revelar ou de se ocultar. Mas nos outros 3 tópicos nós vamos analisar o quê? A igreja verdadeira conhece Deus. Por que a igreja verdadeira conhece Deus, né? Nós vamos tratar do tópico: o ponto em comum de todos aqueles que Jesus ou Deus não conhece. Qual é o ponto que une essas pessoas? Qual é o ponto? Nós vamos mostrar para vocês o ponto em comum, tá? E vamos mostrar para vocês como Deus conhece e a quem Deus conhece. Certo? Acho que o como a gente já sabe, né? Nós acabamos de analisar isso aqui, o tópico da prerrogativa de Deus se revelar ou de se ocultar, então nós já sabemos como Deus se revela, né? Agora, para quem ele se revela? Certo? Então, esses outros 3 tópicos nós vamos falar nos próximos 3 vídeos, tá certo? Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.